Nas últimas horas, surgiram-nos notícias inquietantes e perturbadoras relativamente ao funcionamento, mas sobretudo à atuação do Ministro da Administração Interna, Luís Neves. Os elementos declarados nas últimas horas vieram reforçar aquilo que há dias parecia, efetivamente, um conjunto de histórias mal contadas, mas incompreensíveis para a grande maioria dos portugueses. Desde a existência de obras não declaradas, mas obras, sobretudo, escondidas em instituições públicas, como a Polícia Judiciária, à ocultação de elementos declarativos obrigatórios para todos os titulares de cargos públicos. E o mais gravoso, eventualmente, de tudo, o condicionamento e a afetação ilegal de meios à guarda da PJ ou de outras instituições, utilizado ou para proveito próprio, ou em transporte também ele ilegal e sem enquadramento normativo, mostram como a atuação de Luís Neves se tornou prejudicial, mas como essencialmente são um sinal da sensação de impunidade e de abuso de poder por parte de um governante. Mas isto poderia ser apenas a face política de uma atuação específica, pontual, circunstancial, que mais não exigiria também do que uma explicação circunstancial, uma explicação localizada e uma explicação fundamentada. O que assistimos nos últimos dias não é isso. É um sinal e um sintoma da podridão a que o regime ficou sujeito, quando permite, por exemplo, que um Ministro da Administração Interna tenha usado enquanto diretor da PJ ou dado ordens para que elementos apreendidos à ordem de processos de tráfico de droga pudessem ser transportados como? Com autorização, qual e onde? Para afetação a empresas próprias da sua esfera privada, algo absolutamente inaudito em democracia. E aquilo que esperávamos que tivesse uma resposta simples, clara, tornou-se também nos últimos dias a evidência de que não havia nenhum enquadramento nem nenhuma ordem legal para que isso pudesse acontecer e mais, levantou a suspeita severa de que isto possa ter acontecido em muitos outros casos. É por isso de uma gravidade extrema que um grupo de pessoas à cabeça de Luís Neves ou com Luís Neves à cabeça possam ter, ou na Polícia Judiciária ou em qualquer outra instituição nacional, decidido transferir, ocultar, manusear meios que são de apreensão de processos multimilionários para qualquer fim que fosse político, pessoal, privado ou patrimonial. Seria possível que a tutela não soubesse disto ao fim de todos estes anos? Seria possível que isto se fizesse sem o conluio de outros? Ou a compreensão ou o conhecimento de outros? A título de exemplo, na transmissão, no transporte de uma galera de um outro lado, daquela dimensão, com material para a produção de droga, com tamanha distância de quilómetros, quem a teria que autorizar administrativamente? E mesmo que alguém a autorizasse administrativamente, quem a tinha a responsabilidade de transportar? E quem o tivesse que transportar, que seguro tinha para o poder fazer com materiais inflamáveis e perigosos? Quem deu essas ordens, num caso e noutro? Porque é que essas ordens não existem ou não são conhecidas? Que cumplicidades existiram para termos chegado a este ponto de impunidade? Isto significa que nas instituições, maiormente na instituição que tinha a cargo a investigação e a responsabilidade máxima de identificar todos os processos criminais, possa ter tido processos desta natureza sob a liderança de Luís Neves, que efetivamente colocam em causa a integridade do próprio, daqueles que com ele trabalharam nesse sentido, mas mancha a reputação de uma instituição que não merece ser manchada, que não pode ser manchada e que nós não deixaremos que seja manchada. Esta história tem que se distanciar um pouco mais no tempo. Quando ocorreu a Operação Influencer, o Ministério Público optou por afastar Luís Neves dessa investigação. Optou, na altura, por conduzir uma investigação que era importante sob o governo de António Costa, mas deixar aquela que seria a polícia natural para um caso desses e sob os fundamentos e as suspeitas desse para outras autoridades que não
aquela que era liderada por Luís Neves. Ficou aí claro que havia uma ligação, que havia alguma conexão de promiscuidade, que pelo menos quem liderava a investigação não gostou e não queria arriscar num caso como este. Olhando hoje para trás e para toda esta história, olhando hoje para todos esses factos, compreendemos o que não compreendemos na altura. Que há sintomas severos de podridão do regime, com a cumplicidade que existia ao mais alto nível em algumas instituições, nomeadamente a Polícia Judiciária. Por isso, o partido que lidera a oposição deve perguntar-se que poderes ocultos são esses. Que poderes ocultos e que ligações ocultas são essas que unem as pessoas para que, mesmo em caso de exigência de transparência, se protejam uns aos outros, tenham ligações para lá daquilo que é a sua função institucional e política e possam de tal forma condicionar a democracia que abafam-se sempre uns aos outros de um lado e do outro, protegem-se sempre uns aos outros, procuram sempre que aqueles que pertencem à rede e à teia não sejam envolvidos e os que os denunciam sejam destruídos, perseguidos e incriminados. O silêncio cúmplice de todos os partidos na primeira fase deste caso mostra até que ponto a política em Portugal ficou capturada com o medo. O medo que alguns jornalistas têm de poderem ser intimidados, o medo que políticos têm de poder ser perseguidos ou de que seja utilizada a PJ ou outra força contra si, contra o seu partido, contra os seus militantes e dirigentes, e o silêncio de pacto entre todos, para que então ninguém diga nada e as coisas mais absurdas aconteçam à nossa frente e fiquemos todos em silêncio. Não obstante a coragem de alguns meios de comunicação social, de alguns jornalistas, em denunciar o que provavelmente nunca teria sido denunciado se não fosse essa coragem. A nomeação de Luís Neves para o cargo de Ministro da Administração Interna era, como dizia Pedro Passos Coelho, um péssimo precedente. Talvez Pedro Passos Coelho soubesse mais do que nós sabemos hoje, mas visto à luz de hoje e à lupa do tempo de hoje, foi de facto um mau precedente. Mas não foi um mau precedente por si só, por ser Luís Neves ou porque o Partido Socialista gostava de Luís Neves. Era um mau precedente porque não sabíamos, então, que esta teia de cumplicidades, que esta teia de influência mútua, que esta teia de proteção ia fundo no crime organizado e era capaz de mobilizar quando era preciso atacar adversários e proteger-se quando era preciso proteger adversários. O que vou dizer não é nenhuma suspeita, mas é um pedido que, como líder da oposição, devo fazer. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Procurador-Geral da República não podem estar reféns nem ter receio de qualquer investigação que envolva, mesmo se necessário, aqueles com quem trabalharam. Porque o país já percebeu neste momento que tudo aquilo que há por explicar é pelo menos a parte visível de um muito maior iceberg que envolve provavelmente os tais poderes ocultos, anos e anos de influência mútua e de nomeação mútua para lugares do Estado. Todos sabemos quem nomeou Luís Neves para a Polícia Judiciária, todos sabemos o que disse José Luís Carneiro e o que não disse José Luís Carneiro, já quando todos estes factos estavam claros e evidentes no espaço público, e por isso havia duas opções a considerar. Uma das opções seria uma moção de censura ao governo de Luís Montenegro. Esta é sempre uma opção política que diz no fundo isto: se as instituições estão em causa, se o seu regular funcionamento está em causa, se aqueles que deviam investigar foram capturados ou podem ser usados contra os adversários políticos, então as instâncias e a democracia têm que se proteger substituindo o governo que tem. O país teve um ciclo de 4 eleições num período muito curto. Creio e estou convencido que a maior parte dos portugueses não deseja eleições antecipadas e quer resolver este problema, indo tão longe quanto é preciso ir, escavar tão longe quanto é preciso fazê-lo. Quer resolvê-lo em nome da transparência, da luta contra a corrupção, da limpeza que é preciso fazer nestas instituições, mas não quer provocar eleições que não sejam absolutamente necessárias. Entendo, como Presidente do Chega, que não devemos, neste momento, provocar um cenário de crise política que deva ou que possa ser resolvido de outra forma. E ainda acredito que
pode ser resolvido de outra forma. Daí hoje indicações à liderança parlamentar, depois de reunir todo o grupo e todos os deputados, para avançar ainda no dia de hoje com uma comissão parlamentar de inquérito putestativa a partir do início da próxima sessão legislativa aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. Não foi uma decisão que tenha tomado de ânimo leve e não foi uma decisão que este grupo parlamentar tomou de ânimo leve. As instituições devem respeitar-se mutuamente e todos devem contribuir para que haja equilíbrio entre elas. Esta não é uma comissão parlamentar de inquérito contra a PJ, nem contra nenhum órgão de investigação do Estado. Esta é uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que aconteceu na PJ durante o tempo de Luís Neves, que possa ser tão grave que leve ao silêncio de todos e à gravidade destes factos em que se usou e abusou dos meios públicos para fins que ainda não percebemos exatamente quais são, mas que ou são políticos, ou privados, ou patrimoniais. É suficientemente grave para que um partido que lidera a oposição não tenha medo e saiba que há momentos na vida das instituições em que deve fazer o certo, mesmo correndo o risco de que estas instituições tenham também qualquer acerto de contas ou vingança a querer fazer com esse partido ou com esses dirigentes. Uma comissão parlamentar de inquérito putestativa a mandatos na Polícia Judiciária seria sempre indesejável. Como tive a oportunidade de dizer, o desejável seria que tudo fosse esclarecido com todos os dados, com todos os elementos. Hoje, novamente, hoje, ao dia em que falamos, o Sr. Ministro da Administração Interna voltou a ter todo o seu desplante de dizer que falaria quando entenderia, apresentaria os documentos quando entendesse, se entendesse e onde e no local que entendesse. Não é preciso pensar muito para saber que isto é inadmissível, porque é a assunção de um poder absoluto e impune no Estado e na sociedade que nenhum democrata pode tolerar. Defendemos, por isso, que esta investigação deve ser centrada no Parlamento já no reinício da sessão legislativa. Será putestativo porque sabemos bem que o Partido Socialista procuraria encobrir de toda a maneira esta investigação e boicotá-la enquanto fosse possível. Não a viabilizaria e arranjaria formas de artifício para que isso não acontecesse. O silêncio do PSD e do PS nesta matéria não são só cúmplices, são preocupantes de um Estado de democracia madura, de que têm medo, de que interesses estão reféns e qual o receio de se exigir transparência como se exige a todas as outras instituições, mas sobretudo a todos os outros mandatos, em todas as instituições, mas sobretudo nas que investigam. E por isso nesta comissão de inquérito deve-se ir profundamente e não apenas na rama da situação. Claro que há coisas sobre o Luís Neves, mas que são de natureza não política ou não parlamentar. Há outras onde temos que ir mais fundo do que qualquer outra comissão parlamentar de inquérito. Porque é preciso perceber não só que decisões a PJ tomou e porque tomou em determinados momentos, como porque decidiu o Ministério Público afastá-la de determinados momentos e em determinadas situações, que informações foram passadas e que decisões foram tomadas que não estão documentadas em processos deste e de outra natureza, mas sobretudo desta natureza. Queria terminar deixando esta nota. Chega a entregar ainda hoje ao Presidente da Assembleia da República esse pedido putestativo de uma comissão de inquérito. Ela é, por isso, por lei obrigatória, como sabem, e deve ser definida no seu objeto e deve ser também votada por um mínimo de deputados que o Chega tem no seu grupo parlamentar. Tive por isso a preocupação de falar com todos os deputados do Chega em relação a esta matéria, para que se garantisse uma unidade de ação num tema tão sensível e problemático como este. Os próximos meses, precisamente por isso, serão de pressão entre as instituições. Uma democracia madura deve saber lidar com essa pressão, com esse escrutínio e com essa investigação. Todos, partidos políticos, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Polícia Judiciária, Ministério Público, Serviços de Informações da República, todos têm que estar à altura das suas circunstâncias e todos têm que compreender que nenhum deles está ali por nenhum poder oculto ou por nenhuma loja oculta. Estão ali porque os portugueses quiseram que estes poderes ali estivessem. Estão ali em representação da democracia madura, plural e de todos que devemos ter. Ninguém é dono da democracia. Ninguém é dono da liberdade.
E nesses momentos de pressão, e é nesses momentos de pressão que se vê que as instituições funcionam com respeito por todos, com respeito pelo escrutínio e, essencialmente, com o respeito pelos portugueses.